Esse podcast é destinado a profissionais da área da saúde. Se você ou alguma pessoa próxima precisa de ajuda, procure o serviço de saúde mais próximo. Você sabia que aproximadamente 1 em cada 10 mulheres que procuram um consultório do ginecologista procuram por conta de dor pélvica crônica? Você sabia que nem toda dor pélvica crônica é endometriose? E quando que a dor deixa de ser um sintoma e passa a ser realmente a doença? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao GO2Go. Para quem não me conhece, eu sou Alice Albuquerque. Eu sou médica formada pela Universidade de Fortaleza. Sou ginecologista e obstetra formada pela Unicamp. E para o episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que talvez seja um dos mais prevalentes no nosso consultório e que eu, pessoalmente, e sei que vários amigos ginecologistas também, têm muita dificuldade de manejar. A gente vai conversar sobre dor pélvica crônica. E para esse debate de hoje, eu trouxe duas pessoas muito especialistas na área para conversar. Um ginecologista e um médico especialista da dor, Dr. Henrique Abrão. Conta pra gente como que o senhor chegou até aqui. Tudo bom, Alice? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vitor também. Sou Henrique, sou ginecologista de formação. Eu fiz minha formação na Beneficência Portuguesa. Venho de uma família já de ginecologistas, cirurgiões ginecológicos. Meu pai ele faz endometriose e desde a época da faculdade eu acompanho ele, então sempre gostei da endometriose, da cirurgia laparoscópica. E desde que eu me formei na residência, eu tenho tentado ir para frente, para seguir em frente. Então eu fiz meu fellow e mestrado na França, em Clermont-Ferrand, que é um dos berços da laparoscopia ginecológica. E voltei para cá, trabalhei um ano, fazendo alguns projetos bacanas e fiquei 10 meses, 9 meses na Suíça, fazendo uma subespecialização em neuropelviologia com o professor Mark Possover, que foi quem criou esse conceito da neuropelviologia, e hoje eu estou fazendo um doutorado na Universidade de Barcelona sobre a neuropelviologia. É um prazer estar aqui. A neuropelviologia é uma especialidade que fala, que entende a dor crônica, entende a dor pélvica pelos nervos e abriu um pouco a cabeça nesse sentido. Então, espero que a gente tenha um bate-papo bacana aqui. Com certeza, muito obrigada. É uma honra receber o senhor, quer dizer, sim ou não, te receber aqui. Fui proibida de usar o termo senhor, mas com o nosso próximo convidado fica um pouco mais fácil, porque agora eu recebo amigos como especialistas no meu podcast. E o Vitor, a gente é amigo acho que há quase 10 anos, né? A gente se conheceu no cursinho. Mais, talvez, ou mais, talvez. Tu acha que mais? E o Vitor é médico especialista da dor, formou na USP. Conta pra gente, amigo, como que você chegou até aqui. Alice, obrigado demais pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E que grande prazer estar te conhecendo hoje. Felizmente não estou podendo estar aí com vocês. Queria estar aí, tomando café água com vocês. Mas sou cearense, formado na Universidade Federal do Ceará. Me mudei para São Paulo para fazer clínica médica na USP. Depois acabei trabalhando um ano no saudoso Hospital Vila Santa Catarina, que me abriu muitos horizontes assim, para entender mais o que eu queria fazer da vida. O Vila Santa é um hospital oncológico, então eu acabei tendo muita atuação de dor dentro do hospital. E isso me estimulou a buscar mais sobre a área e acabei fazendo um caminho não ortodoxo dentro da clínica médica, que é fazer medicina da dor, né? Que até pouco tempo nem era uma possibilidade e que agora acaba sendo uma possibilidade. Então, fui fazer residência de dor também no Hospital das Clínicas da USP, me formei e acabei voltando aqui para Fortaleza, que é o motivo que eu não posso estar aí com vocês. Tenho um carinho especial aí por síndromes nosplásticas, por mecanismos de sensibilização central, por atendimento de dor crônica e manter uma relação médico-paciente forte. Eu acho que isso tem tudo a ver também com o nosso assunto hoje. Espero estar aprendendo aí com vocês também. Com certeza. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz de te ter aqui.
Então eu gosto sempre de começar nivelando todo mundo para a gente partir daí ir para nossa conversa mesmo, né? É um podcast para profissionais da saúde, então a gente tem liberdade de usar mais termos técnicos, só que eu acho que dor pélvica é um assunto que às vezes escapa um pouco, né? Então o que é dor pélvica crônica? A gente considera aquela dor que fica no limite do ligamento umbilical com o ligamento inguinal, me corrijam se eu estiver errada, né? Que é a área que a gente denomina pelve, que dura pelo menos 3 a 6 meses, o que, querendo ou não, é um número um pouco arbitrário, né? A gente não tem muito embasamento de por que foi definido 3 a 6 meses, que obrigatoriamente a paciente não está gestante, então não é relacionada à gestação, e que pode ser contínua ou pode ser intermitente, mas não é cíclica, então ela não tem influência do período menstrual da paciente. Então, basicamente, isso que é definido como dor pélvica hoje, né? Agora, de onde que ela vem? Como que ela começa? Acho que o Dr. Henrique pode começar a falar um pouquinho pra gente. É super interessante isso, a definição é o que se tem na literatura mesmo. O jeito que eu olho para a dor é um jeito muito pragmático, um jeito muito específico. Na verdade, vou até ousar dizer que eu e o Vitor fazemos coisas completamente diferentes, mas eu considero muito complementar. Uhum. Tem muita gente que fica querendo brigar, não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que assim, o médico que olha para a dor tem que olhar para a dor na área medicamentosa e na área prática cirúrgica para a causa da dor também nesse sentido. E é isso que a neuropelviologia propõe. A gente entender a neuroanatomia pélvica funcional, entender de onde que vem essa dor, então se essa dor é uma dor somática, ou então do sistema nervoso autônomo, entender exatamente se essa dor vem de algum órgão, se é uma dor visceral, se é uma dor que vem do nervo, se é uma dor que vem de vaso, e a neuropelviologia explica muito bem isso daí, porque a gente consegue, ou então se ela tem multifatorial, se ela é multifatorial, que a gente consegue muito bem, entendendo a fisiopatologia disso e a anatomia funcional, e a gente tem que ir muito a fundo, voltar para o primeiro ano da faculdade, ler livro de neuroanatomia, ler livro de fisiologia, patologia. Foi assim realmente que eu comecei a entender mais a fundo a dor. E a gente, olhando para isso, por exemplo, uma dor neuropática é uma dor muito matemática. Então, apesar de muito complexa, ela é muito lógica. E você não tem como ficar fosforilando nessa dor de uma forma de que, não, mas pode dar dor aqui, ali, mas pode não dar. Não, ela vai dar uma dor em algum certo dermátomo, por exemplo, quando a gente está falando de dor somática, mas não tem como falar que uma dor do lado em S2 à esquerda vai dar dor à direita também. Sim. Então a gente não pode ficar viajando nisso, uma dor neuropática. Agora, se tiver uma questão multifatorial, é extremamente importante a gente avaliar em conjunto. Eu acho que, além de tudo, a gente tem essa questão da causa da dor, e aí a gente passa para um universo que, para mim, é extremamente obscuro, e o Vitor deve brilhar nessa área, que é todo o mecanismo de sensibilização de dor, como que essa paciente está impactada por essa dor, o mecanismo que a dor tem em contratura muscular, então esse feedback muscular para a dor pélvica visceral, por exemplo, e aí é um buraco muito mais profundo. Que é o tal do portal da dor, né? Exatamente. Vitor, eu acho que antes da gente ir para a parte realmente de diagnóstico, manejo, se você puder dar para a gente um geral, assim, de como que começa a dor, o que é esse portal da dor, como que ela se comporta, por onde que vai, mas para a gente entender mesmo como que a gente vai atuar em cima disso. Tá, perfeito. Eu gostei muito que falou muito da gente entender e classificar bem a dor, né? Porque quando a gente fala de dor pélvica crônica, você define muito bem. A dor na pelve, que é crônica. Por definição, a gente cravou isso em 3 meses. O que causa a dor pélvica crônica? Aí tem milhões de causas que a gente ainda deve conversar um pouco sobre isso. Mas é muito importante que a gente classifique adequadamente essa dor para a gente chegar. Às vezes a gente não chega nem primeiro momento, a gente não chega no diagnóstico etiológico total, mas a gente consegue classificar ela. É uma dor nociceptiva, ela é somática, ou seja, que está ali no sistema musculoesquelético, que não é visceral, né? É uma dor nociceptiva visceral, é uma dor neuropática, é uma dor plástica.
E frequentemente nas dores a gente vê essas classificações se misturarem. Na dor pélvica crônica é uma delas. A gente vai ter uma confluência de patologias, uma confluência de classificações numa mesma paciente. Então, para explicar melhor a classificação das dores, eu gosto de usar um modelo que foi até proposto pela doutora Andrea Furlan, que é uma professora em Toronto, que é brasileira e gosta muito das síndromes osteoplásticas. E ela usa uma analogia para conversar até para conversar com o paciente mesmo, assim, para a gente entender todos os mecanismos de percepção e modulação e percepção da dor, né? Vamos lá. Qual é a ideia? A dor, ela se baseia na nocicepção, né? Eu tenho um estímulo nociceptivo, por exemplo, cortei o braço, eu tenho um estímulo nociceptivo ali que vai acionar fibras nervosas que vão conduzir isso até o corpo dorsal da medula, na primeira sinapse, e depois ele sobe para perceber para o cérebro, fazer uma terceira sinapse. Na segunda e terceira sinapse. Mas dentro desse circuito, que é muito, a princípio, muito eletrológico, muito circuito elétrico, vão existir um milhão de... Dentro desse circuito, que parece, a princípio, um circuito elétrico único e simples, vai sofrer interferência de milhões de mecanismos de modulação. O que é a modulação? Ele é como se fosse um botão que vai amplificar ou vai reduzir o sinal que a nocicepção está enviando. Então, o que ela usa para a gente fazer essa analogia? A dor é um alarme na casa. Vamos supor que é um alarme de uma fumaça. Se eu tenho pouca fumaça, o meu detector de fumaça, ou seja, o meu nociceptor, vai captar aquele estímulo, vai mandar para uma central de comando, que agora a gente pode dizer até que é envolvido com inteligência artificial. Essa inteligência artificial vai processar esse sinal que foi enviado pela fumaça e vai disparar um alarme, ou um alarme alto, ou um alarme baixo, a depender do estímulo. A modulação, ela vai ter esse sistema de inteligência artificial que vai, a depender de diversos fatores que muitas vezes nem são tão conhecidos nossos, vai poder fazer com que o sinal que seja fraco seja percebido como um alarme muito alto. Então, às vezes, não adianta a gente ir lá na causa, na fumaça, que é pequena, e tentar resolver o sinal. A gente precisa ver o sistema de modulação, o sistema essa caixinha de inteligência artificial que vai interpretar e vai mandar esse sinal como realmente um alarme. Vitor, mas por que cada pessoa meio que aciona esse alarme com níveis de fumaça diferentes? Por que a gente tem tanta variação nesse limiar de dor entre pessoa e pessoa? Também é uma grande pergunta de $1 milhão, né? Mas a gente sabe que tem enormes fatores associados. Primeiro de tudo é fatores genéticos, né? Alguns já talvez mapeados, mas a maior parte obscura, mas a gente sabe que tem uma interferência genética muito grande, nessas síndromes osteoplásticas, por exemplo. E diversos outros fatores que são modificáveis, né? A genética seria um fator não modificável, mas existem vários fatores modificáveis. Talvez um dos mais fáceis da gente dizer é exercício físico, por exemplo. O exercício físico é uma coisa que é extremamente provada, que consegue fazer uma modulação da dor para menos, ou seja, liberar diversas substâncias que vão agir ali, tanto no corpo dorsal da medula quanto no sistema nervoso central, fazendo a gente diminuir esse sinal doloroso. Legal, então, são inúmeros fatores modificáveis e não modificáveis, e o nosso papel é orientar o paciente quanto aos não modificáveis e principalmente contra os modificáveis para a gente incluir essas alterações nos hábitos de vida deles. Tá. Uma coisa que eu queria trazer, vou perguntar para o Dr. Henrique, porque daí já vai um pouco mais da prática do gineco. Independente da origem da dor da paciente, então uma dor neuropática, uma dor visceral, como vocês muito bem falaram,
ela traz a queixa para o consultório de maneira muito parecida. Então, dor é muito subjetivo, né? Como que ela fala que ela... Como a gente começa a investigar de qual origem é a dor dela? A dor é algo muito complexo. Na verdade, vem de um problema muito antigo de que sentir dor é normal, vem daquela história da menstruação e tudo mais, e que na saúde da mulher é uma coisa extremamente complexa. Então, para a paciente chegar no consultório, muitas vezes tem uma certa... um tempo de demora, e aí, o que a gente já está cansado de saber, por causa de tudo que se fala da endometriose, mas como você falou no comecinho, que nem tudo é endometriose, e eu acho isso muito importante ser colocado com essa militância hoje da endometriose. Sou cirurgião de endometriose, faço cirurgia de endometriose, mas eu também acho que a gente tem que fazer o diagnóstico correto e entender que nem tudo realmente é endometriose, que tem outras coisas, entender a dor da paciente, não escutar, tenho dor durante o período menstrual, então Igual dor pélvica cíclica, e colocar na endometriose. Mas a paciente chega com essa questão da dor. E aí muitas vezes a paciente já chega no consultório, talvez por causa dessa minha subespecialização, já a paciente chega para mim já com algum diagnóstico, já passou pelo médico da dor, já está tomando antidepressivo, já está tomando, já está com lírica, já está com muitas vezes outras medicações, já passou por outros procedimentos, operou não sei quantas vezes. E o importante é a gente escutar essa dor. A gente tentar entender e realmente escutar a paciente, porque a dor ela tem algo super, super importante, que é a única pessoa que consegue me dar essa informação de uma forma precisa é a minha paciente. Eu não tenho um teste, na verdade eu posso fazer eletroneuromiografia, mas não é nada, não existe prova concreta nenhuma de que a eletroneuromiografia vai mostrar para mim o que a paciente sente dor. Então a única pessoa que vai me falar exatamente essa questão é a paciente. Então a gente tem que escutar a paciente e voltar um pouco para entender, e aí eu realmente sugiro pro ginecologista tentar entender basicamente uma separação inicial de onde que possa vir essa dor. Então assim, pensar o que é uma dor visceral, o que é uma dor que vem do útero, o que é uma dor que vem da bexiga, o que é uma dor que vem de varizes pélvicas, por exemplo, que é algo que é muito importante. E comum, né? É comum. Hoje, vamos chegar lá. Mas, e entender o que é uma dor relacionada aos nervos. Então, assim, uma quantidade de pacientes absurda que sente dor irradiada para a face posterior da perna, que ninguém nem escuta. A paciente acha que é normal, a dor tá aqui, mas irradia para lá só porque eu sinto dor. Sim. E não é isso. E a não gente é tem de uma lá fisiopatologia que entende isso daí. Então, é escutar a paciente, colocar isso em um diagnóstico e aí para então seguir para frente. E eu acho que também saber perguntar, né? Porque às vezes a paciente, a pelve, enfim, tem um monte de órgão tudo junto e misturado num espaço muito pequeno. É difícil ela saber apontar o tipo de dor, de onde vem. Às vezes ela já tá numa sequência de tanto analgésico que ela toma que ela já não sabe mais identificar, né? Eu acho que o maior desafio deve ser saber perguntar. E aí eu tem uma questão que basicamente minha anamnese da dor começa com uma pergunta. Você consegue me apontar com um dedo aonde está essa sua dor? E aí eu peço para o paciente levantar e me apontar com um dedo. Se ela conseguir me apontar com um dedo, geralmente, onde que é a dor e para onde que ela vai. Geralmente com um dedo, se a paciente faz com um dedo, é uma dor somática. Ou seja, relacionada aos nervos somáticos. Sim. Então a gente está falando de nervo pudendo, nervo ciático, raízes sacrais talvez, que tem um componente múltiplo aí. Ou então, se a paciente ela abre a mão para me mostrar a barriga inteira dela, as costas, nesse sentido a gente tem um componente visceral. Então, só essa simples pergunta, que não é difícil da gente fazer, a gente já consegue dar uma triada. E se a paciente faz, por exemplo, é uma dor aqui atrás, e aí com um dedo aponta para a perna descendo, a gente muito provavelmente está pensando em uma dor combinada, e aí a gente pode estar pensando em raiz sacral, ou então até... E que vai fazer toda a diferença para o tratamento, né? O tratamento, ele está relacionado ao diagnóstico. O sucesso do tratamento, ele é diretamente relacionado ao diagnóstico. Senão a gente fica dando anticoncepcional e amitriptilina para todo mundo, não resolve nada. Não adianta. Né? Tá, então eu acho que a gente pode começar então a falar um pouco sobre o diagnóstico em si.
Então, digamos que a gente chegou no consultório, o paciente não conseguiu apontar para o senhor um local, tá com muita dúvida, como que a gente vai começar a investigar? É extremamente importante a gente escutar e saber perguntar, saber retirar essa informação da paciente. Então, assim, eu brinco que a consulta da neuropatologia é uma consulta extensa, uma consulta que demora 1 hora ou mais. Não dá para ser uma consulta não tem condição alguma, porque você tem que perguntar e tem que reperguntar. É uma paciente que já tem uma história longa, geralmente tem múltiplas cirurgias, então você tem que tirar essa informação. E aí só dessa primeira pergunta a gente consegue já ir para um lado ou para o outro. Então, acho que um resumo bem rapidinho. Somático, a gente está pensando em raiz sacral L5, S1, S2, S3, S4, que a gente vai ter o nervo ciático de L5, S2 e de S2, S4, nervo pudendo, que dão dores relacionadas a dermátomos, quando a gente está falando de raiz sacral. Quando a gente está falando de nervo, a gente vai ter talvez uma lesão de nervo de acometimento motor, então a gente vê se a paciente está mancando ou não, se ela tem qualquer tipo de problema motor em reflexo, seja no reflexo aquíleo, no reflexo do patelar, e a gente consegue observar aí. Agora, alteração de sensibilidade também? O paciente que tem dormência, sensação de queimação? A sensação de queimação fala sobre dor neuropática. Tá. Então, a dor neuropática, então a dor que vem do nervo, ela é uma sensação de queimação, uma sensação de pontada, facada, essa é a dor neuropática. Tá? E ele o paciente consegue me falar exatamente nos dermátomos. Então faz parte da minha avaliação o teste do cotonete. Então eu tenho a paciente que fala, ninguém nunca fez nada disso, porque é uma avaliação neurológica mesmo. E aí faz, além dos reflexos, o teste do cotonete, faz o teste do quente e frio, que a gente tem toda uma abordagem nesse sentido. E pensando no sistema nervoso autônomo, aí é extremamente complexo. Também a gente tem, seja o plexo hipogástrico superior, que a gente está falando do começo das raízes lombares, nervos hipogástricos, plexo hipogástrico inferior, tudo isso simpático. E os nervos esplâncnicos pélvicos, que são do parasimpático, que são como uma balança, eles vão, quando um está ativo, o outro desce, os dois ao mesmo tempo, e um contrabalanceia o outro. E a gente vai fazer essa busca ativa com sintomas vegetativos. Então, o que é o sintoma vegetativo? Que a maioria dos pacientes não faz ideia, mas é muito relacionado, por exemplo, à dor da endometriose, que a paciente tem uma dor lombar baixa, vaga, ampla, com difícil localização. A paciente tem sudorese nas mãos, as mãos são frias e sudoreicas. A paciente, você olha no olho dela, ela tem o olho da dor, que é uma pupila dilatada, ela tem uma face um pouquinho mais pálida que o normal, a boca seca. Então, tudo isso são sintomas vegetativos, é a hiperativação do sistema nervoso simpático. O que o sistema nervoso simpático é responsável também? Pela continência urinária. E a gente está falando plexo hipogástrico superior e nervos hipogástricos, a gente está falando da sensação de enchimento vesical. Então essa paciente muitas vezes tem uma queixa que está mascarada pela dor, a queixa principal dela é a dor, mas essa paciente ela tem sensação... urinária? Não, a retenção vai ser lesão neurogênica. Certo. Então lesão do nervo pode dar retenção. Mas essa paciente com uma hiperativação do sistema nervoso simpático vai ter sensação de que precisa ir no banheiro o tempo inteiro, chega no banheiro, não tem muito xixi, tem a sensação de esvaziamento incompleto, tanto na urina quanto no intestino. E ela pode ficar sendo tratada Então, por infecção urinária de repetição, né? Muitas pacientes falam, doutor, eu tenho infecção urinária a cada 2 vezes por mês. E não é isso, na verdade o problema não está na bexiga, o problema está no nervo da bexiga. E aí outra coisa que me deixa maluco são esses diagnósticos mal feitos. Então a gente tem pacientes que chegam com diagnóstico de cistite intersticial, que nunca fez uma cistoscopia, eu fico maluco com isso. Diagnósticos simplesmente jogados para paciente de fibromialgia, isso daí é campeão internacional. Intestino irritável. Então, assim, tudo isso quando não feito o diagnóstico correto, é lógico que cistite intersticial existe, com uma cistoscopia, com as úlceras de Hanner, com tudo bem feito.
Agora, o paciente tem esse sintoma aí que eu acabei de falar da urina, e, muito fácil, daí esse intersticial. Aí o paciente chega com um carimbo na testa de fibromialgia intersticial, é o combo dos diagnósticos. E assim, são causas realmente de dor pélvica crônica, né? Principalmente síndrome do intestino irritável e fibromialgia. Tem muita associação. Mas daí, se você não sabe o que é, você não trata. Porque é muito mais fácil você fazer o diagnóstico, soltar esse diagnóstico sem fazer efetivamente, porque é um diagnóstico de exclusão, fala eu excluí todo o resto, é isso daí. No caso da fibromialgia, a cistite intersticial não. Mas é muito mais fácil falar isso, jogar a culpa no outro. E são doenças que têm um cunho psicossomático, né? E geralmente as pacientes com dor pélvica crônica, elas andam muito juntas com depressão, porque elas têm um prejuízo assustador na qualidade de vida, né? Então, a gente tem estatística desde divórcio, perda de emprego. Essa paciente geralmente não tem um cuidador, dependência química, enfim, tudo isso. E daí, junto com isso, ela recebe um diagnóstico de uma doença que é psicossomática, daí ela começa a achar que é culpa dela, enfim, aquela cascata sem fim, né? Vitor, eu não sei, Henrique, qual é a sua impressão aí, mas a ideia que eu tenho é que a gente tem muita dificuldade de classificar mesmo, né? Se você for olhar todas as definições de todas essas doenças funcionais, assim, das plásticas, elas podem se encaixar realmente, ter essas comorbidades serem realmente encaixadas numa paciente só, a gente encaixar. E talvez seja muito difícil a gente encontrar o que veio primeiro, o que veio, talvez uma sensibilização central mais exacerbada antes, ou então ela teve uma dor pélvica primeiro, que aí isso fez ela ser mais sensibilizada cronicamente depois. E aí isso atrapalhou hábito intestinal, continência urinária, hábito de bexiga. Talvez a gente tenha muita dificuldade ainda como ciência mesmo, como medicina, de encontrar o que veio primeiro, né? O paciente com dor. O paciente com dor, principalmente esse perfil mais plástico, com alteração do sistema nervoso autônomo. Eu concordo plenamente, acho que essa sua colocação é fantástica, e até por isso a minha abordagem é uma abordagem sempre multidisciplinar. Então, quando a paciente chega para mim, eu tenho 2, 3 parceiros que são médicos da dor, que fazem essa avaliação. Eu não mexo com medicação. Assim, esse exemplo da fumaça é super interessante. A minha proposta para a paciente é entender de onde que vem a fumaça e tentar parar a saída da fumaça. Mas a percepção da fumaça e quanto o alarme está sonando, eu não quero nem tentar, não tenho nem eu aceito que minha jurisdição é antes disso. Minha jurisdição é até aqui, eu conheço meus limites. E eu acho que a gente tem que ser especialista até o ponto da nossa especialidade. Eu acho que a gente não pode sair abordando, e juntos realmente somos mais fortes. Então, tenho a avaliação dos médicos da dor que trabalham comigo, tenho a avaliação da fisioterapia pélvica, que é algo muito, muito importante. Então, hoje, uma fisioterapia pélvica com biofeedback, essas pacientes, grande maioria delas tem uma repercussão do assoalho pélvico bizarra. Estava te falando agora um pouquinho mais cedo que eu, nativamente, para mim, eu não gosto muito da urogineco. Mas eu tive que começar a aprender, principalmente o assoalho pélvico, justamente por causa disso. Hoje eu faço uma avaliação do assoalho pélvico muito nesse sentido, por causa dessa questão. A paciente tem dor, ela se reflete na musculatura, tem uma contratura, uma questão miofascial super importante, e é uma bola de neve. E aí, o que vem primeiro, de onde que vem? Mas é uma coisa assim, interessante sobre essa questão, até da visão que eu vejo isso, Vitor. Um caso aí, por exemplo, de uma paciente, que eu vejo muito, aliás, uma paciente com May Turner, que, por causa do May Turner, o May Turner severo, com uma obstrução de... May Turner... O que é May Turner? É a obstrução da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita. Então, é uma alteração anatômica congênita que é extremamente comum. 30% da população tem essa alteração anatômica. Só que a quantidade da obstrução vai de mulher para mulher, de pessoa para pessoa.
E essa obstrução, uma paciente que tem uma obstrução de 80% da veia ilíaca comum esquerda, ela já está fazendo desde cedo toda uma circulação colateral, então o sangue, em vez de subir pela esquerda, ela bate, passa pela pelve inteirinha e sobe pela direita. Tem até um vídeo, depois eu mostro para vocês. E é uma coisa que, assim, essa paciente tem uma congestão pélvica extremamente importante e essa dor cursa como dor catamenial. Dor relacionada à menstruação, cíclica. E essa paciente mais jovem, com esse advento da endometriose, foi diagnosticada com endometriose, alguém fez um ultrassom, viu um foco de 3 milímetros, está tratando com progesterona, desde pequena. Progesterona, o que ela faz? Lentifica tudo no corpo. Ela já tem um intestino que não funcionava bem, com a progesterona está mais lento ainda. E aí ela tem essa lentificação, faz o SIBO, que é a síndrome da infecção do intestino, da superinfecção intestinal, começa com essa questão de gases, diagnóstico de intestino irritável, intolerância à lactose, etc. E aí começa, aí já está tomando aqui, aí já operou da endometriose, aí uma das cirurgias foi robótica, fez lesão do nervo genitofemoral. Não resolveu nada. E só piora, sendo que a gente tem uma questão que ninguém sabe olhar direito. A gente está acostumado a olhar para a dor pélvica cíclica como endometriose. Sim. E pouquíssimas pessoas entendem que a congestão pélvica causa dor pélvica cíclica também. Sim. E essa paciente tem toda essa questão da dor irradiada para a perna. Então tem tudo isso relacionado ao plexo hipogástrico inferior, que é o sintoma do intestino, do útero e da bexiga. Eu acho que a partir do momento que a gente entende dor pélvica como diagnóstico mesmo, né, sem ser apenas um sintoma de uma outra doença, a gente percebe o quão complexo é e o quanto realmente não dá para um especialista só cuidar, né? Precisa ter uma equipe multidisciplinar, não só da parte médica, então várias disciplinas dentro da medicina, então médico da dor, ginecologista, urologista, enfim, mas o fisioterapeuta, nutricionista, tudo isso tem influência. A gente tem realmente dados que suportam também a questão da desbiose intestinal, piorando os quadros de dor pélvica. Mas, assim, uma vez que a gente diagnosticamos a nossa paciente como dor pélvica crônica, uma dor mista, que a gente tem um componente já neuropático, mas a gente também tem um componente visceral. Como é que eu começo a tratar ela? Porque a gente vê, assim, eu pelo menos vejo muito nos pronto-socorros pacientes com dependência de opioide, ou paciente que não escalonou adequadamente aquela pirâmide dos analgésicos e já está, sei lá, dependente de morfina, alguma coisa do tipo, ou então usando um opioide que está lentificando o trato gastrointestinal e está piorando o sintoma de base dela. Eu me sinto meio perdida, até para começar, e como ginecologista geral, o que eu posso já fazer no meu consultório para essa paciente? Eu acho que, assim, de novo, a minha parte nesse sentido é tentar entender o diagnóstico, de onde que tudo começou. E uma parte acessória a isso é entender o assoalho pélvico. Porque essas pacientes, elas vão ter isso que eu estava falando da disfunção do assoalho pélvico. Eu tenho uma pelve no meu consultório que eu uso para explicar para os pacientes. Eu mostro a quantidade, os nervos em amarelinho e a quantidade de músculo que tem. Então a gente tem o psoas, o piriforme, toda a musculatura do assoalho pélvico, e tudo isso, os nervos passam, o nervo ciático, o nervo pudendo, raízes sacrais, passam todas por aí. E a gente tem uma bola de neve. Então, eu acho que, assim, primeiro o diagnóstico do que pode ter começado com tudo isso. Então, uma angiorressonância para entender se tem um May Turner, um Nutcracker, Então, o diagnóstico do May Turner é por ressonância? Não. Você tem a ressonância, hoje eu tenho um protocolo, na verdade é muito difícil você fazer esse diagnóstico por ressonância. Eu tenho um protocolo para diagnosticar isso por ressonância na BP, que eu fiz com o pessoal da rádio de lá. Porque você para pensar, varizes pélvicas, congestão pélvica, como que você melhora uma congestão? Deitando e jogando o pé para cima. Só que como que você faz uma ressonância? Deitada. Com a perna pra cima. Então, como é que você vai fazer um diagnóstico? O pessoal da Mas daí eu consigo... Você faz com a paciente o inverso? Então, não. Eu faço toda uma questão, na verdade, a gente criou esse protocolo para fazer toda uma questão do contraste na fase correta com a respiração causando uma valsalva forte o suficiente que vai me dar essa compressão.
que vai me mostrar o que está acontecendo. Entendi. Então, tem toda essa questão. Mas o diagnóstico mesmo, eu não é só com o médico da dor que eu trabalho, tem o cirurgião vascular, o Fábio Sotelo, que trabalha comigo, assim, a gente... grande maioria dos pacientes é um bate e volta, eu e ele, Sim. realmente nesse sentido. E fazer um Doppler na paciente de pé, para entender, por exemplo, muitas vezes a gente vê o calibre das veias de 0,7, que é o limite, a gente vê o fluxo reverso como um sinal de que existe essa congestão pélvica importante, então a gente vai olhar pelo Doppler. E entender de onde que é a causa, acho que entender sempre essa questão vascular e olhar para ela. A endometriose é uma causa muito importante também, eu falo muito que a endometriose não é a única, mas é a maior delas, E comum, nesse né? sentido. E comum, ela é uma doença extremamente prevalente. E a gente tem que olhar também o histórico do paciente, agressão física, Cirúrgica também. agressão cirúrgica também, tem toda essa questão nesse sentido, e avaliação do assoalho pélvico para começar, para a gente entender fisioterapia, biofeedback, liberação miofacial e eventualmente até botox muscular, para soltar essa musculatura, para também impedir que isso seja um fator complicado. E outro fator muito importante é o toque vaginal. O toque vaginal ele é muito rico. E por que é um ginecologista que criou a neuropelviologia, o professor Paul Solver? Porque lá, o neurocirurgião não vai se meter de operar a pelve, porque é uma caixinha ali que é extremamente complexa, uma linha, uma curva de aprendizado enorme para a gente chegar lá. Mas você também, o neurocirurgião não vai fazer um toque vaginal. Sim. E a vagina, ela é extremamente rica na informação que ela dá pra gente, porque o terço superior fala sobre o útero, fala sobre endometriose, fala sobre o plexo hipogástrico. O terço médio é extremamente miofacial. Então você tem uma musculatura aí, pubococcígio, ilicoccígio, extremamente importante aí pra gente fazer toda a palpação. A gente tem no toque vaginal as raízes sacrais na mão, a gente tem o nervo pudendo na entrada do canal de Alcock por dentro, a gente tem o nervo ciático que dá para chegar nele também, e a gente tem a parte somática do nervo pudendo já depois da saída dele do canal de Alcock. Então essa avaliação vaginal, né? Na parede vaginal. Então o terço externo, terço posterior, vai nos falar sobre uma dor neuropática, o terço intermediário vai falar uma questão miofacial importante, e o terço superior, o terço cranial, vai nos falar sobre a dor visceral e principalmente a endometriose nesse sentido. Interessante. E a gente consegue ver também mobilidade do útero, né? E o toque retal também, né? Que às vezes a gente esquece. É muito rico. Até, por incrível que pareça, o toque retal a gente faz muito até em pacientes que precisam extremamente de uma avaliação, em pacientes virgens. Sim. Que tem interessante, essa questão, é uma forma de você examinar, né? Não invade esse sentido, e pacientes não é muito comum a paciente virgem ter esse quadro, mas mas não é impossível, uma né? alternativa e não é impossível. Mas aí eu tenho também o cirurgião coloretal junto comigo, que faz toda essa avaliação de desbiose, o Lucas Bassi, e vê sempre que precisa essa questão intestinal. Legal. Vitor, chega muito paciente com dor pélvica para ti ainda sem diagnóstico, que você precisa, sei lá, tomar alguma medida no seu exame físico, pedir algum exame complementar a mais? O que você tem pegado? Chega também, como o doutor Henrique falou aí, também com os diagnósticos errados, né? Endometriose, tem-se uma cultura, principalmente aí para generalistas, que a dor pélvica é endometriose, acabou, né? Ou pior, que dor pélvica é normal, né? Que é normal, bem, vai principalmente se for cíclica, cólica, isso aí é normal. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa desconstruir aí com o paciente também, que é normal. E às vezes também, não sei se chega para ti, Henrique, é um paciente que já chega dizendo assim, para mim, talvez, geralmente quando chega para mim, passando a ficar por vários ginecologistas, né? Mas para mim chega muito, o doutor fulano aí, já passei nele, já passei em outros, e eles dizem que essa dor é da minha cabeça mesmo. Isso é muito triste, realmente rotina. É muito fácil. Talvez aí 40, 50% dos pacientes. Você lava a mão, né? 40, 50% dos pacientes já chegam aí dizendo
Então, é muito importante que a gente valide a dor do paciente, né, e que a gente, com conhecimento, consiga transmitir para ela, mesmo que, assim, é porque todos os exames dela estão normais, eu não achei uma causa essencial ali, o eletroneuro normal, tudo normal, ainda assim a gente precisa validar e dizer que aquilo não é da cabeça dela. Sim. Talvez aí os mecanismos de modulação estejam errados, talvez tenha desregulação nisso aí. A gente precisa explicar isso bem feito, porque isso também faz parte do tratamento. Exatamente. Certeza. Quanto à tua pergunta, realmente no contraste com o Henrique, né, eu estou muito também na parte do que vem depois dos grandes diagnósticos etiológicos, né? Também respeitando aí claramente o papel do ginecologista, que é o médico da mulher, é o médico que vai realmente fazer o tratamento ginecológico nesse sentido. Então, a parceria precisa ser realmente uma via de mão dupla, né? Então, no consultório de dor, costuma chegar muito paciente com diagnóstico errado e muito paciente sem diagnóstico que muitas vezes vão precisar do ginecologista para ir atrás. Uhum. E complementando aí o que a gente falou de diagnósticos, né? Miofacial realmente é uma coisa que a gente precisa procurar no exame físico, né? E aí, até como médico de dor, a gente acaba procurando também, até fazendo toque vaginal também. Claro que, não sendo ginecologista, às vezes a questão de relação médico-paciente nem sempre a gente consegue... parece estranho você ir no médico de dor e receber um toque vaginal. Com certeza. Mas a gente acaba conseguindo, com uma boa relação, a gente acaba mostrando que isso é importante. Isso claro, se a gente tiver um ginecologista de parceria e tudo que já examina para você, a gente também não precisa ficar... né? Facilita demais o tratamento. Mas o miofacial, se você for ver, vai depender da causalística, claro. Mas tem muito estudo que mostra que 80%, 90% ou 100% de todas as pacientes com dor pélvica crônica, seja a etiologia que for, endometriose, cisto intersticial, intestino irritável, chega a 100% o número de pacientes que também tem miofacial da sólida pélvica associado. E se a gente não trata, a gente vai tratar a causa, mas a dor vai persistir. E como que a gente começa a tratar? Doutor Henrique Boa. falou que deixa a parte medicamentosa para os colegas Perfeito. médicos da dor, então acho que Então, agora é contigo. Eu corroboro também com a visão do Henrique de que o tratamento, definir o diagnóstico e tratar a causa é fundamental. E quando eu comecei a fazer dor, e falo para as pessoas que faço dor, muita gente do meio médico fala, então você está prescrevendo aí amitriptilina e pregabalina para todo mundo, né? Então, eu ia te perguntar, a gente não resolve tudo com dipirona e amitriptilina. Infelizmente, a gente tem realmente um arsenal terapêutico de medicação limitado para isso. De novo, vai depender do diagnóstico. Mas existindo assim um tratamento geral, o que tem mais estudo realmente é a amitriptilina. Em geral, subir muito a dose para a dor acaba não sendo tão eficaz, mas ali até 75, às vezes a gente tem 75 miligramas, né, a gente tem um certo benefício. Tem que ter cuidado também com perfil metabólico, tem que ter cuidado com boca seca, às vezes até as autonomias também. Os duais são outra opção também, né? Duloxetina, venlafaxina. Eles funcionam melhor que a amitriptilina? Assim, isso não foi provado. Inclusive, para muito diagnóstico, como a amitriptilina é a droga mais antiga e tem mais estudo, às vezes ainda é a primeira opção. Uhum. Em geral, o que eu vejo, duloxetina e venlafaxina, muitas vezes são mais bem tolerados, menor perfil metabólico. Interfere menos na libido, né? Interfere menos. E tem uma questão interessante, que a dose para tratar dor e depressão são mais parecidas. Para tratar a depressão com a amitriptilina, eu prefiro doses mais altas, geralmente a partir de 100, 150 miligramas. Uhum. Quando a duloxetina e venlafaxina, 60, 150 de venla, já começa a ter um certo benefício. E muitas vezes o paciente tem comorbidade associada, né, comorbidade psiquiátrica associada. Então,
em depender do perfil do paciente, a gente tem esse benefício adicional. Mas, ainda hoje, como ciência, não tem como dizer que um é melhor que o outro. Também tem essa questão da individualização da paciente. Vitor, você percebe muita resistência das pacientes em começar essas medicações por serem medicações, a princípio, antidepressivas? Ou quando você vai para a classe de anticonvulsivante, por preconceito? Talvez uma inicial, uma resistência inicial exista, mas eu acho que é algo que a gente consegue contornar com uma boa conversa, com uma boa relação. Tá. Eu acho que se você sabe o que você está fazendo, você consegue contornar. Tá. Você consegue falar para o paciente que não é para isso, você consegue explicar para ela os sistemas de modulação da dor e por que a gente está usando essa medicação. Por acaso, também trata depressão, ansiedade. Sim. E às vezes até a paciente quer também para tratar isso, né? Tem dois perfis aqui, né? Você acha que, como ginecologista geral, a gente já pode começar essas medicações? Uma amitriptilina, uma venlafaxina, no consultório antes de pensar em encaminhar? Ou você acha que vale a pena já encaminhar desde o início? Eu não acho impeditivo. Eu não acho impeditivo porque o ginecologista é o médico da mulher, né? Sim. Então, se você tem uma boa formação e se você imaginar que 1 a cada 10 pacientes que vão no ginecologista são por dor pélvica, acredito, não vi a demografia médica a fundo, mas acredito que tem mais que 10 para a gente tem muita dificuldade com essa epidemiologia, na verdade, pelo subdiagnóstico e pela dificuldade da paciente de chegar no serviço com essa queixa, entendeu? Então, realmente não é um dado confiável para o que a gente tem atualmente. Então, assim, o que eu vejo é que vale a pena ter um bom diagnóstico, tratar a etiologia do diagnóstico se for encontrado, propor uma terapia inicial medicamentosa. Existe já de guideline de dor pélvica crônica, e você consegue seguir esse passo a passo de guideline inicial, amitriptilina, DUAs, gabapentinoides, né? Eu acho que as doses iniciais disso é possível ser começado pelo ginecologista generalista. Uhum. Mas a gente sabe que a resposta às medicações são limitadas, né? Não sei qual é a experiência do Henrique aí, mas quase todos os pacientes que chegam para mim já estão usando ou dual, ou amitriptilina e gabapentinoide também. E daí o que você faz? Você tem que lançar mão de procedimentos, talvez, né? Então, aí é que entra o trabalho do médico de dor e de um ginecologista especializado, né? Uhum. De voltar de novo ao diagnóstico. Ela está usando isso para quê? Foi realmente um diagnóstico bem feito? E dentro do diagnóstico que ela tem, qual é a estratégia que eu posso utilizar a mais? O que eu posso oferecer a mais do que essas medicações para essa paciente? Aí, de novo, fisioterapia do assoalho pélvico provavelmente para todo mundo. Sim. Para todo mundo é muito difícil de ver, né? Mas aí sim, com certeza. Trabalho de psicologia, às vezes paciente com dor crônica, precisa... Às vezes não tem depressão, não tem ansiedade, mas ela está enfrentando uma dor crônica que atrapalha a vida dela e que ela ainda não tem mecanismo para lidar com aquilo. Então, terapia cognitivo-comportamental na dor ajuda bastante também esses pacientes. Orientações da diagnóstico e orientar já trata dor, isso é provado que trata dor. Atividade física, e aí a gente entra, depois disso tudo, de todo esse básico bem feito, de diagnóstico, orientações gerais e o plano terapêutico, aí a gente entra nas possibilidades de procedimento intervencionista. Uhum. E especificamente para a dor pélvica, a gente tem muitas opções. Depois a gente vai conversar melhor sobre a parte cirúrgica com o Dr. Henrique, mas assim, em termos de consultório do médico da dor, a gente tem muitas opções ou não? Muitas opções, é difícil. Muitas foi um pouco mais, né? Muitas. Na dor, em geral, a gente não tem muito. Assim, a gente pode dividir aqui. Eu posso te dizer que a gente tem muitas opções, e eu posso te dizer que a gente tem praticamente nenhuma opção. Tá. Talvez as duas respostas sejam verdadeiras. Por quê? Até que a gente tem muitas opções, pensando em fisiopatologia, pensando na origem, pensando no diagnóstico de dor. Essas intervenções
tem grandes estudos multicêntricos, randomizados, que realmente corroboram, que atestam que isso é fundamental e que é uma boa prática a gente fazer, nem sempre a gente vai encontrar grandes estudos. Agora, tentando te responder de uma forma mais específica, né, de coisas que a gente tem mais de mais estudos a depender de diagnóstico. Vou voltar de novo à parte do diagnóstico, né? Não adianta eu querer tratar com uma infiltração de pudendo uma paciente que tem nervo ciático. Sim. Não adianta eu tratar com bloqueio do fogacho superior se a paciente tem uma neurologia de pudendo. Então, vai depender realmente do diagnóstico aí e esse bate-papo com o ginecologista especialista vai ser importante. Tá. E... Fico à disposição aí para, se você quiser, talvez para alguma patologia específica, porque se a gente falar de dor pélvica, acaba sendo vago, Não, né? é um mundo. Acho que é o que a gente quer bater, acho que talvez o que a gente queira bater na tecla que apesar de dor pélvica crônica ser um diagnóstico sindrômico, e que a gente, às vezes, precisa encarar ele como sindrômico e como uma doença própria, ele também tem etiologias e a gente precisa buscar isso e tratar de acordo com isso. E a gente tem condição de encontrar, né? Eu acho que antes se tinha uma ideia muito de, é um diagnóstico difícil, a gente não consegue e é isso, boa sorte. Mas a gente tem como, né? Tem como diagnosticar. Com certeza, eu acho que... Eu vou jogar um pouco pro Dr. Henrique, tá? Que horas que a gente decide, que momento que a gente decide que chegou a hora de operar? Vamos lá. Vou dar um passo para trás sobre quando encaminhar para o médico da dor e se começar a medicação. Eu parto do princípio que eu não gosto de começar a medicação no consultório. Tá. E por causa justamente desse selo que a gente coloca na paciente. Então eu já coloco, eu não sei bem, mas ela tem a dor pélvica crônica, eu já começo uma medicação por causa disso, eu já começo a colocar a paciente nesse mundo. Então, acho que vale a pena a avaliação. O médico da dor não está aqui para fazer um tratamento medicamentoso para mascarar essa dor. Ele tem toda a avaliação, o que o Vitor falou sobre essa avaliação miofacial. O médico da dor, ele tem toda essa questão neurológica que eu faço no consultório de ginecologia, mas que é raro um ginecologista fazer, sim, que é extremamente importante. A gente pedir opinião e trabalhar, não é eu mandando uma paciente para ele fazer um tratamento e me devolver. É a gente trocando figurinha. E não necessariamente o fim de linha, né? Para ele, pronto, já Total. Tentei tudo que eu sei e agora toma aí. E muitas vezes eu colocando essas medicações é difícil tirar e fazer essa mudança. Então, se eu entregar uma paciente crua para ele, talvez ele consiga trabalhar junto comigo para melhorar a condição dessa paciente de uma forma muito mais legal. Tem um resultado melhor, né? E até o que você comentou, acho que o Vitor faz um trabalho com CBD, não é? Isso. Uma das poucas coisas que eu prescrevo no consultório, que me ajuda bastante, tem um lado muito mais natural, é o CBD. E aí o Vitor pode falar muito mais pra gente do CBD, sim, do que eu, mas é uma coisa que funciona muito bem. Eu faço toda uma parte também de tratamento de pacientes não só ginecológicos, mas de pacientes paraplégicos também, com lesão de medula espinhal. E junto com o Lírica, para pacientes que têm uma paraplegia incompleta com sensibilidade, muito junto com o Lírica, a associação do CBD tem funcionado muito bem. Preciso fazer uma pergunta. O que é Lírica? O Lírica, vamos deixar o especialista falar sobre. Vitor, o que é Lírica? E aproveita e fala pra gente também da tua experiência com o CBD. CBD canabidiol, tá? Tá, então, cara, assim, quando a gente vai falar de... Primeiro, assim, tá, na resposta rápida, é pregabalina, tá? Tá. É o nome comercial, talvez, da apresentação mais comum. Tá. Mas o que eu queria... Aí vamos falar assim... Tem várias coisas para a gente comentar sobre isso, né? Eu acho realmente que a paciente com dor pélvica crônica, no mundo ideal, ela está sendo acompanhada pelo ginecologista especialista nisso e o médico de dor que tenha um hábito e que tenha expertise nisso. É difícil a gente querer extrapolar esse mundo ideal para todo mundo, né? Mas realmente seria o nosso sonho e o meu sonho é que toda paciente que eu acompanhasse tivesse um ginecologista especialista que está acompanhando também. Para falar de canabinoides, também é outra coisa que a gente vai encontrar duas respostas, né? Duas respostas.
a galera que acha que canabinoide é do mal e que é proibido e que é horrível, e a galera que vai achar que canabinoide também é panacéia, que vai resolver todos os nossos problemas. Mas, de novo, a depender do perfil da paciente, a depender do perfil de comorbidades, de hábitos de vida, canabinoides, seja CBD combinado com THC, full espectro, claro, dependendo também dos hábitos da paciente, dos valores dessa paciente, pode ser uma estratégia interessante de tratamento de dor e também das outras comorbidades. E hoje a gente só tem como forma de manipulação, né? Ainda não tem nenhum regularizado, assim, sei lá, comprimido. Né? A gente não temos, principalmente CBD. CBD a gente já consegue prescrever com mais facilidade. Uhum. Componentes com THC, aí já tem uma jurisdição um pouquinho mais difícil da gente conseguir, mas também é algo factível hoje. A gente já avançou muito nisso. Que bom. Mas a gente tem sim a apresentação de CBD aí disponível. E você tem uma boa resposta das suas pacientes quando você começa? Dependendo do perfil. Depende muito do perfil. Pacientes com distúrbio do sono, distúrbio de apetite, distúrbios do humor associado, costumam ter uma boa resposta. Quando a gente vai ver de guideline, de recomendação, CBD e canabinoides em geral chegam a ser terceira linha, depois segunda seria tramadol, por exemplo, opioide fraco. Uhum. No meu entendimento, o risco de um opioide chega a ser bem maior do que o risco de um CBD. Concordo. Claro que a questão atual é que opioide já foi muito mais estudado do que CBD. Sim. Se que é melhor, aí já tem minha dúvida. Uhum. Minha visão sobre o CBD, na verdade, nessa avaliação toda, e até numa avaliação contínua da paciente, é que o CBD, além de me ajudar um pouco nessa questão da dor, não ser uma pancada e não ter essa questão do opioide, que é o sistêmico, para mim o CBD ajuda muito a minha fisioterapeuta. Ele ajuda nessa questão miofacial de uma forma muito bacana. O relaxamento noturno dessa paciente me dá um resultado. É aí que o CBD para mim faz a diferença. Por isso que é uma coisa que eu fui estudar um pouquinho mais, e eu sou muito conservador. Eu dou 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas à noite, começando sempre à noite por causa da adaptação da paciente, mas é algo que eu sempre olho por aí, e não é simplesmente, eu não dou para todas as pacientes, eu dou para pacientes que têm um componente miofacial e que estão abertas a fazer isso como um fator assistente na fisioterapia. A fisioterapia. E tem outras coisas. A gente tem o botox, a gente tem bloqueios da musculatura, a gente tem supositório com baclofeno. Aqui no Brasil a gente não tem a ketamina como supositório, mas um supositório de baclofeno, valio-ketamina é uma coisa fenomenal para pacientes com quadros graves de contratura muscular pélvica. É algo que a gente tem que fazer o diagnóstico. Se a gente der isso daí para uma paciente com endometriose, tem pouco componente miofacial, não vai fazer nada. Mas a gente tem que olhar de novo pro diagnóstico, mas é uma coisa para abordar. Sobre esse viés do relaxamento noturno da musculatura da paciente. Tem Realmente funcionado. É uma coisa que faz muito sentido. É uma teoria. Eu acho que tem uma coisa que até válido para começar todo um trabalho, uma pesquisa em cima, porque isso daqui é algo que conheço poucas pessoas que têm efetivamente olhado para esse lado. Mas de fato faz sentido. É válido, né, Henrique, a gente... é válido a gente salientar aqui que a gente entrou num pântano aqui de uma incerteza, né? A partir do momento de que a gente saiu dos grandes trials, saiu do que já tem muito bem definido, que já é o que a maioria das pacientes usa e nem sempre chega para a gente com boa resposta, a gente começa a pisar num ambiente ali que não tem muita evidência, que as coisas não estão muito rolando, não estão muito estabelecidas, mas que, de acordo com fisiopatologia, com o que a gente tem de ciência básica, com experiência profissional, a gente começa a bolar um plano terapêutico mais avançado. Claro, buscando ter essa evidência. E evitando o charlatanismo,
solicitando que a gente fuja para uma coisa que realmente não tem comprovação, que já foi comprovado que não funciona, mas é importante a gente entender que a gente está aqui num ponto de certezas. Não, com certeza. Isso daqui que eu falei, novamente, sou extremamente científico, tenho mestrado, estou fazendo doutorado, meu negócio é realmente ciência, não faço nenhuma dessas essas coisas consideradas charlatanismo hoje em dia, mas é algo que isso que eu acabei de falar é opinião do especialista. E que vale a do pena grau de ser evidência. estudado, né? É Eu acho isso. que é um campo novo, que abre muitas possibilidades. E se realmente a gente conseguir comprovar, poxa, eu acho que o ganho para as pacientes é enorme, né? Com certeza. A gente está vendo que está sendo estudado também em outras áreas, principalmente na neuro, né? E o pessoal está tendo uma resposta muito boa. Mas, doutor, a gente está quase chegando no fim. Eu queria falar um pouco da parte cirúrgica. Da cirurgia. Sim. Vamos lá. Em que momento a gente chega realmente Não, realmente esse caso precisa indicar a cirurgia. Diagnóstico, de novo, Sim. voltando para esse Voltando. caso. Eu acho que assim, a gente tem que fazer o diagnóstico, entender o que está causando isso. A cirurgia no nervo, cirurgia para dor pélvica, ela não é a maior maravilha do mundo. Os resultados hoje, a gente tem descompressão nervosa. O resultado da descompressão nervosa é que de 60% a 70% das pacientes tem uma melhora de 50% da dor com a cirurgia entre 12 e 18 meses após a cirurgia. Então, é um resultado, isso é melhor do que sentir dor. Por isso, tem que fazer um diagnóstico. E outra coisa, se eu operar essa paciente no lugar errado, eu não vou melhorar essa dor. Sim. Então, um diagnóstico preciso, então eu tenho que ver essa dor somática, se tem realmente um encarceramento do nervo ciático na altura do forame ciático maior. Aí eu tenho que ir lá soltar esse forame. Então, eu tenho um encarceramento vascular pélvico importante, que eu tenho um diagnóstico muito preciso, eu vou lá operar. Ou então tem uma questão... A gente não agrega mais possibilidade de dor com aderências e dor pós-operatória? Tem que saber fazer essa cirurgia. Se a cirurgia for bem feita, a gente tem, lógico, que essa questão nunca é algo perfeito. Eu não vou operar uma paciente que vai acordar no dia seguinte sem dor e não vai mais ter dor. Sim. Isso é extremamente raro. Ajuste de expectativas, né, também para os pacientes. Sim, eu acho que é extremamente importante. E é algo que, assim, é extremamente complexo, perigoso até, para acessar os nervos pélvicos, você tem que acessar pela parede lateral. É uma cirurgia bem mais complexa do que uma cirurgia oncológica e é diferentemente complexa que uma cirurgia de endometriose. Mas assim, a gente tem que olhar para a causa. A endometriose é uma causa, a gente tem que olhar para ela. Se ela for o fator causal maior, tem que operar. Especificamente, desculpa interromper, Imagina. Especificamente a cirurgia para ressecção de foco de endometriose, a gente tem uma boa resposta no pós-operatório? Porque eu vejo muitas vezes as pacientes com a sensação de que a cirurgia vai resolver todos os problemas da vida dela, né? A cirurgia é um início, provavelmente... Especificamente na endometriose. A paciente, só endometriose quando o diagnóstico de endometriose está correto. Quer dizer que é a endometriose que está causando a dor. Se você tem esse diagnóstico da endometriose, você tem que fazer a cirurgia e muitas vezes essa paciente vai ter alguma coisa urinária e de assoalho pélvico depois, remanescente e também a sensibilização central da dor. Então, uma paciente que está há 10 anos com dor, ela vai ter que passar com o médico da dor para sensibilizar e provavelmente tem que fazer fisioterapia pélvica, seja pelo assoalho pélvico, seja pela bexiga. Antes ou depois da cirurgia? Antes e depois. Tá? A gente tem que fazer uma avaliação pré-operatória, traçar um objetivo junto e fazer isso daí. É muito importante falar do estudo urodinâmico para as pacientes com endometriose profunda, que muitas delas têm, por causa da endometriose, alteração na sensibilidade da bexiga. Sim. Então, olhar nesse sentido. E para outras doenças, então, para o encarceramento nervoso vascular, por exemplo, você me perguntou se a fibrose, essas coisas, eu tiro a veia que está comprimindo o nervo, mas eu crio uma fibrose em cima. O objetivo é sempre liberar. Então, a mesma coisa de uma síndrome compartimental. Eu não vou tirar tudo em volta, eu vou cortar e deixar aberto, entendeu? E aí hoje a gente tem diversas formas de prevenir a aderência. Hoje tem o gel, eu uso bastante o Oxyplex, por exemplo, que é um gel que ajuda a prevenir a aderência. A gente tem outras formas também de prevenir. E a cirurgia minimamente invasiva causa bem menos aderência do que a cirurgia não, isso daí não tem discussão. Incomparável. Isso daí a gente fala de cirurgia aberta hoje,
para dor não tem indicação. Mas realmente assim, a cirurgia ela tem que ser bem indicada. A gente tem que passar por um tratamento antes e fazer o diagnóstico. May Turner, por exemplo, o Fábio, que é o cirurgião vascular que a gente trabalha junto, a gente aborda muito, a gente conversa, eu e ele junto com a paciente, para ver, vamos abordar primeiro o May Turner, vamos abordar laparoscopicamente para liberar. Então a gente tem pacientes que a gente vai colocar um stent na ilíaca, tem pacientes que a gente vai operar, e eu opero junto com ele os dois casos. Eu entro lá na radiologia, na intervenção endovascular, e ele entra comigo na cirurgia para a gente estar junto desenhando esse tratamento. O importante é realmente ter o diagnóstico. Se não tiver o diagnóstico, não adianta, quão linda for tua cirurgia, você não vai resolver. Tá. Gente, eu acho que a gente tá caminhando pro fim. O senhor quer complementar mais alguma coisa? O senhor não. Eu tava indo também. Você quer complementar mais alguma coisa? Não, eu acho que assim, eu queria te agradecer pelo convite. E, Vitor, um prazer enorme. Eu acho que é muito bacana essa troca mesmo de informações. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que a gente sozinho não consegue abraçar o mundo. Tem muita gente que quer fazer tudo sozinho e que acha que pode saber tudo. Eu acho que a gente tem que escolher a nossa jurisdição, ser muito bom nisso. Sim. E ter humildade de aprender com o outro. Então, eu aprender com o médico da dor toda essa questão de avaliação e de possibilidades de tratamento, aprender com o fisioterapeuta, com o nutricionista, aprender com o vascular, com o cirurgião coloretal, e todo mundo trabalhando junto, até o urologista tem que estar nessa conversa, para a gente fazer o diagnóstico e tratar isso daí de uma forma específica mesmo. Eu aprendi muito hoje, com certeza quem está ouvindo a gente também. Vitor, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu queria também te agradecer demais. Já aprendi muito aqui nesse podcast hoje. Ter feito medicina da dor talvez foi um salto assim, de conhecimento muito grande, justamente por essa conversa, né? Às vezes, quando a gente escolhe uma especialidade mais focal, a gente talvez se feche no nosso mundo e não tenha mais tanto contato com as outras opções, né? Com as outras possibilidades. E na dor é sempre uma conversa, assim, ginecologista, urologista, patologista, ortopedista. E isso é fundamental. Não tem como você achar que o médico de dor vai conseguir tratar todas as dores e todas as dores sozinho. Essa troca realmente é fundamental. Obrigada. Deixa eu só fazer um último comentário, que é uma coisa que eu esqueci e que não pode deixar passar batido quando a gente fala de dor. Neuromodulação. Eu acho que é a última parte do tratamento. Eu acho que assim, a neuromodulação nunca vai ser a nossa primeira indicação, mas é algo que tem evidência científica, é algo com ensaios clínicos já bem estabelecido, meta-análise, a gente tem bastante dado disso daí. Hoje a gente tem a neuromodulação sacral. Eu faço também a neuromodulação por videolaparoscopia. O que é neuromodulação especificamente? Neuromodulação, ela fala um pouco do que o Vitor falou no começo, lá da modulação do sistema nervoso, de entender o receptorzinho lá para ver a fumaça, e ele vai modular, às vezes até para desligar esse receptor para certos tipos de estímulos. E a gente faz muito hoje, está bem estabelecida a neuromodulação sacral, a gente coloca um eletrodo pelo compartimento posterior, pelas costas, na raiz de S3, a gente testa os dois lados, e ele vai modular o sistema nervoso com impulso elétrico, então a gente vai controlar a largura de onda, a frequência, para o que a gente quer atingir. Então ele pode agir na bexiga hiperativa, ele pode agir no intestino, em bexiga neurogênica, dependendo da causa. Nossa, é toda uma ciência, né? E é super complexo, mas ele age muito bem na dor. Legal. E a gente tem todo um protocolo hoje, e acho que assim, passou por cirurgia, então a cirurgia não é o ideal para essa paciente, a gente tem que pensar sim na neuromodulação. E hoje existe, se quem tiver interesse, neuromodulação medular, neuromodulação cerebral. Hoje o Parkinson é uma doença quase que tratável com a neuromodulação, com a Deep Brain Stimulation, e neuromodulação do nervo vago, que eu estava comentando aqui, que é algo que eu tenho um carinho enorme, que
promete ajudar bastante coisa na gineco. E o quão disponível é isso na vida real? Hoje o convênio cobre. Cobre? O convênio Que cobre, legal. não tem no SUS ainda, mas Que o legal. convênio, se você tiver uma indicação boa, o convênio hoje cobre. Você tem um neuromodulador hoje, são acho que 3, 4 empresas que tem esse E neuromodulador. quem faz? Como assim? O médico da dor, o ginecologista? Você faz, Vitor? Eu faço neuromodulação não invasiva e minimamente invasiva. Sacral e medular e cerebral não faço. Tá. Eu faço Você faz? sacral e não até- invasiva também. Hoje eu faço nervo vago, tibial posterior. Eu ia te perguntar do tibial posterior, como é a sua experiência aí com o tibial posterior? Os urogинecologistas que não me ouçam, mas eu não dou de forma alguma mais anticolinérgico para paciente. Pra bexiga hiperativa? Massa. Me parece mais invasivo, né? Não. A gente está falando de neuromodulação que, de certa forma, é invasiva, porque a gente coloca a agulha, a gente fura a barreira da pele, né? Para quem não tá acostumado, não sabe bem o que é a neuromodulação do tibial posterior, é basicamente a gente colocar 2 agulhinhas ali perto do tibial posterior, um pouquinho acima do maléolo medial, e a gente coloca, a gente liga isso no neuroestimulador e faz sessões aí, podem ser, aí vai variar a prática, mas pode ser semanais, a cada 3 dias, a cada 3 dias. Eu faço muito E aí você mais liga assim. isso no neuroestimulador e a decorrer do tempo a resposta é maravilhosa. E parece invasivo, né? A gente está furando a barreira da pele, mas é muito mais arriscado a gente expor os efeitos anticolinérgicos e efeitos colaterais das medicações do que a gente fazer algo dessa forma. Não, e assim, anticolinérgico, os efeitos são extremamente desagradáveis. A paciente tem uma taxa de muito descontinuação da medicação altíssima, né? Exatamente. Eu comentei também um pouquinho antes, quando a gente estava batendo um papo, eu tenho uma analogia hoje do carro. Então a gente está acostumado com o carro a gasolina, o carro a combustão. Você pega a energia que tem a combustão de uma gasolina, para ela fazer o carro andar, você usa 15, 20% dessa energia. Uma Fórmula 1, que é o máximo de eficiência, você tem 50%. É basicamente uma medicação, que você engole a medicação, tem toda a ingestão, ela vai passar pelo Metabolização. fígado, não sei aonde, vai para o sistema sanguíneo, vai ter Daqui uma que ação no chega. corpo inteiro. E o carro elétrico, você tem a bateria que vai transmitir 95% já direto para andar para frente. E é a neuromodulação, você está estimulando Direto no exatamente o que você quer. Então, do mesmo jeito que a bateria hoje dos carros elétricos é controversa, existe uma série de controvérsias também na neuromodulação tem. Sim. Mas para você olhar pro presente, que já é uma realidade, para o futuro, eu acho que é extremamente importante a gente conhecer, saber que existe essa indicação e ir atrás de estudar e de ir pra Não, que bom frente. que você lembrou da gente falar, né? Realmente. Não, A gente conversou já- super no começo antes de fazer o episódio, e aí agora a gente, na cabeça, fica como se já tivesse falado, né? Mas que Já bom que você botei lembrou. essa analogia no bolso, tá? Vai Vou usar começar a mais falar vezes. como se fosse Sei tua, né, bem, Vitor? vou- Pode usar. A da fumaça, não, então, sempre gente, referenciando. eu vou falar como se fosse minha. Sempre. E a outra questão que eu ia te perguntar é se você tem experiência com TMS, por exemplo, magnética transcraniana. Eu quero aprender. Como eu falei, eu sou completamente da cultura de que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então a gente tem que ir atrás de coisas novas e aprender coisas com outros profissionais. Eu tenho muito neurocirurgião, eu falei para vocês que eu trabalho com paraplegia, tetraplegia, uma neuromodulação muito mais invasiva, que não é o caso aqui, não é para dor, mas eu trabalho muito com neurocirurgião por causa disso. A gente faz muita coisa com mielomeningocele, etc. E o neurocirurgião, esses neurocirurgiões já me trouxeram essa questão que eu tô como próximos passos para estudar agora. Que Eu te falo isso porque eu também não faço. Eu também não faço, mas vejo pacientes que já fizeram, né? Principalmente quando eu estava em São Paulo, o TMS era uma realidade muito maior do que é O aqui. que é TMS? TMS é a estimulação magnética transcraniana. Obrigada. A ideia é colocar uma bobina magnética aqui como se fosse uma mini ressonância. Isso vai gerar impulso eletromagnético que vai, de alguma forma,
gerar modulação cerebral e isso vai diminuir a percepção de dor. Tá, Já está muito validado para fibromialgia legal. e está muito validado para depressão / ansiedade. E não Para dor invasivo, né? neuropática Sim. também, dor neuropática diabética também está bem validado. E dentro dessa questão da dor nociplástica, parece que para dor pélvica crônica também vai muito bem. Muito legal, viu? Então, eu tenho essa mesma percepção, mas aí é algo que a gente tem que ter humildade de falar que eu não conheço ainda. É uma coisa que está no Também. radar. Muito legal. Também. Muito, trabalho muito com isso. legal você ter comentado. Não, e que bom que vocês acrescentaram isso no final, realmente. Acho que talvez uma das partes mais importantes, né? Só quem ficou até o final vai saber. Gente, eu queria agradecer. Não, pode Eu já falar. estava na cabeça aqui de pedir uma edição para colocar depois, porque realmente ficou Não, faltando vocês a arrasaram. manipulação aí na nossa conversa. Arrasaram. Fantástico. Mas eu vou então encerrar, tá bom? Queria agradecer muito vocês dois por terem participado, assim. Pra mim, nossa, acho que foi um dos episódios que eu mais aprendi. Realmente é um assunto que é difícil você estudar sozinha, né? E, enfim, trazer a opinião do ginecologista, a opinião do médico da dor. Acho que quem escutar a gente aqui vai ter muito benefício. Então, muito obrigada também a quem escutou, assistiu até aqui. E até a próxima.